Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Ganhar com Arte. Nesse quadro eu te ensino como montar o seu ateliê super lucrativo. Eu sou a Gabi Meraki. Eu sou o Wendel Seara. E hoje vamos falar sobre um assunto muito legal para as artesãs, que é produtividade. Você pode sim ser uma pessoa produtiva, é só ter alguns conceitos aí, né? E pensar em produtividade é pensar não só no número de peças que você faz, a quantidade de peças que você faz, e também é como dividir o seu dia, é fazer com que o seu dia seja realmente mais produtivo. É sempre um prazer estar aqui com todas vocês, né? É muito legal falar aqui nesse quadro, já se tornou uma rotina e eu estou muito feliz com isso. E espero... Eu agradeço em nome delas a você. E espero mais uma vez poder colaborar com esse tema, que é um tema muito legal. É muito bom mais uma vez estar aqui com vocês, e hoje a gente vai fazer um vídeo bem mais longo, né? Inclusive a gente vai ter que dividir esse vídeo em duas partes, né? Que a gente vai falar de produtividade e também de matriz de preço. Eles estão interligados, é quase mais ou menos os mesmos assuntos aí, e espero que vocês gostem. Então assim, começa hoje e termina na outra quarta, a parte 2, produtividade e matriz de preço. Beleza? Estamos combinados? Você sabe que na semana passada eu até conversei com a doutora Lívia sobre as sabotagens do dia a dia, e pode estar ligado à produtividade também, né? Nossa, intimamente ligado. Eu assisti. Assistiu, porque às vezes a gente quer produzir numa hora que já sabe que vai ter sabotador ali, não tem como, né? Eu não só assisti, como eu editei. Então, Ou seja, vocês não sabem, mas quando você faz uma edição de um filme, você tem que assistir. Dizem que você assiste esse filme pelo menos 8 vezes. Então decorou já. Eu tô super craque sobre sabotagem, apesar de não ser a minha especialidade. Mas sim, você pode se auto-sabotar e também conviver no seu dia a dia com sabotadores, e os sabotadores podem estar dentro da sua própria casa. Então, se você não viu Pintura Terapia dessa semana, vai no IGTV ou no YouTube, vídeo, ou no Facebook, tá postado lá. Inclusive, todas as semanas a gente traz um conteúdo denso, grande para vocês aqui, com muita profundidade, pelo menos 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Segunda, Pintura Terapia, quarta, Ganhar com Arte e sexta, Mão na Massa. É isso aí. Então eu separei aqui, Gabi, 7 discussões aqui, especificamente sobre produtividade. São 7 discussões aqui que a gente vai ter. A primeira discussão é: como é que você separa o seu dia? Melhor, você sabe, Gabi, a diferença de ocupar o tempo e produzir? Fala para elas a diferença. Ocupar o tempo, você está fazendo qualquer coisa. Produzir, você está, de fato, produzindo. Eu não sei, mas a diferença é clara. Produzindo é quando você está fazendo algo para o seu objetivo, algo que você está avançando, né? Isso. Não tem resposta errada, é isso mesmo. Esse é o pensamento. Por exemplo, assistir esse vídeo é uma forma de produzir, porque ela está ganhando conhecimento. Sem Agora, dúvida. às vezes, assistir alguns vídeos aí nada a ver, ela está ocupando tempo, né? Você assistir Netflix, você vai estar ocupando seu tempo. Apesar de ser legal, mas é. Você maratonar lá numa série qualquer de ficção Compensa científica. você ver todos os nossos GTVs, os nossos vídeos aqui, que você vai produzir no seu tempo. Se o seu objetivo é ter um ateliê lucrativo, viver da arte, ou ainda utilizar a arte para passar o tempo, e você precisa de técnica para isso, certamente assistir os vídeos aqui da Gabi, você vai ser produtivo. Eu tenho eu vou trazer aqui uma definição, a diferenciação de ocupar o tempo e produzir. Produzir é aquilo que traz efetivamente um resultado para você. Mensurável? Mensurável, entendeu? Então, qual o resultado que eu preciso? Eu preciso ganhar dinheiro? Então, se eu estou produzindo para ganhar dinheiro, eu vou saber que X horas de trabalho me dá X dinheiros. Entendeu? Então, eu estou concentrado naquela tarefa para produzir.
Ocupando o meu tempo, você não está produzindo para obter nenhum tipo de resultado, né? Então, e quando é que você está ocupando o seu tempo? Vocês vão ficar um pouco admiradas aí com o que eu vou falar para vocês, mas ir ao banco é ocupar o tempo. Mas o Wendel, você não está indo no banco para poder resolver um problema e não sei o quê e etc. Você tem formas de ocupar o seu tempo, porque isso é obrigatório. Você vai ter que ir lá. Você pode pedir para outra pessoa ir, você pode resolver aqui pela internet, mas isso é ocupar o tempo. Trocar o pneu do carro é ocupar o seu tempo. Entendeu? Por que você não manteve o seu carro com a manutenção certa e tal? Para que você possa se programar para fazer essas atividades. Então, assim, você pode, uma vez por semana, por exemplo, dizer, olha, toda quarta-feira à tarde, eu tenho um exemplo, assista a Pintura Terapia, ouça a doutora Lívia, ela é a neurótica, espero que ela não ouça isso, mas... Eu vou contar. Neurótica no bom sentido, porque ela é tudo separadinho, ela tem a rotina não é à toa que ela é dela. médica, né? E ela leva isso muito a sério. Então, são os momentos que ela está produzindo. E ela, por exemplo, ela vai na academia todos os dias às 6 horas da manhã e acorda sorrindo. Eu não consigo entender. Mas é bom, né? Isso é muito bom. Mas é muito legal, né? Você separa. Então, assim, separa um dia da sua semana para você ocupar o seu tempo com coisas que você tem que fazer, mas que roubam o seu tempo. Um trabalho no banco, um conserto, uma manutenção do carro. Tenho certeza que eu estou falando com a maioria, são mulheres aqui, né? E talvez vocês fiquem bravas comigo se eu falar que fazer a unha é ocupar o tempo. Isso é produzir. Isso é produzir. Tudo bem. Aliás, amanhã cedo já é dia. E para que você possa se policiar, para você produzir mais, se você está ocupando o seu tempo ou você está produzindo, eu vou dar uma dica para vocês. Essa dica é de um cara super famoso chamado Jerônimo Temel. Ele tem a Faculdade da Produtividade. Eu conheço o Instagram dele. Ele é genial, né? Então, dou os créditos ao Jerônimo Temel. Se vocês não conhecem, procurem o Jerônimo Temel, que é muito legal. A dica que ele dá é o seguinte: divida o seu dia em partes. Você vai decidir quantas partes você vai separar. 4 partes, 8 partes, 9 partes, ou a cada hora, ou a cada 30 minutos, ou a cada 2 horas. Faça o seu tempo. E coloque um despertador no seu celular. Eu vou mostrar o meu aqui, porque o meu tem. Então você vai colocar um despertador no seu celular, alarme, a cada X tempo, né? E com a seguinte pergunta: você está se ocupando ou produzindo? Eu escuto esse despertador tocar várias... O dia inteiro. O dia inteiro. Eu falo, gente, por que ele fica se perguntando isso? Agora entendi. Agora você entendeu? Porque às vezes você é tomado ali pela correria do dia a dia. Você não fica pensando nisso toda hora, né? Você vai entretido e você acaba não produzindo, né? Ontem eu estava em casa e eu tinha que editar um vídeo, né? Ontem, desculpe, eu tinha que escrever alguns e-mails. Então, muitos de vocês talvez recebem os e-mails da Gabi e tudo mais. Ela valida, tá? E eu tinha que escrever alguns e-mails e eu estava cheio de sabotadores, né? Eu tinha a televisão na minha frente, que era um sabotador. Eu tinha os meus filhos que toda hora vinham na mesa, que são sabotadores. Eu tinha a minha esposa, que é uma sabotadora também, de mão cheia, que queria conversar. E eu tinha os sabotadores da internet, né? Que estavam ali me beliscando, né? Grupo de WhatsApp, né? Exatamente. Então, eu só quando eu resolvi concentrar, foi mais ou menos quando meus filhos foram dormir, que eu consegui produzir. Então, se pergunte, faça... Divide os blocos, né? Eu vi que o seu é de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, E aí ele põe o despertador. Você está produzindo ou se ocupando, né? Isso mesmo. Eu faço uma pergunta para mim mesmo. É um bom lembrete.
Então essa é a primeira dica, né? Faça isso que você vai ver se você vai produzir muito mais. A segunda dica já é para o dia a dia do ateliê, né? Eu queria até bater papo aqui com a Gabi. Eu acompanho o dia a dia aqui do ateliê e eu me arrisquei. O Wendel já está formado em pintura em porcelana, ele gravou e editou todos os vídeos, então eu arrisco a dizer que ele decorou eu já. Decorei, se der uma peça para ele, ele se vira. Você fala, ó, Wendel, o pessoal não está aqui, você precisa fazer essa caneca. Acho que ele se vira. Nós participamos de uma mentoria e eu fui falar sobre porcelana. E o cara lá, que é o meu mentor de marketing digital, perguntou: mas você pinta porcelana? Eu falei assim: eu não sei, mas... Nunca tentei, mas eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Eu acho que é possível fazer. Então, para você ser produtivo, a segunda dica que eu dou é que já é no dia a dia aqui do ateliê, faça matemática. É uma dica já do dia a dia do ateliê. Então, vamos trocar uma ideia aqui, né? Porque você sabe mais do que todo mundo sobre esse assunto. Talvez não mais do que eu, que assisti o seu curso umas 8 vezes. Ele até já decorou o que tá no meu subconsciente, eu vou falando e nem sei o que sei. Evidente que isso é uma brincadeira, né? Mas por ter gravado os cursos e editado os cursos, eu tenho realmente uma pós-graduação, doutorado em pintura em porcelana, né? Mas o dia a dia de um ateliê, e eu estou aqui quase que todos os dias e observo, é um dia a dia quase que, eu não chamaria de mecânico, mas vocês têm aí o começo, meio e fim das coisas, os processos bem estabelecidos, né? E quando você constrói esses processos e você divide isso dentro do seu dia, você tem aí a matemática das coisas. Então, quanto mais tempo você se ocupa em uma peça, mais valor aquela peça vai ter. Mas você tem que calcular esse tempo de dedicação à peça e não calcular o tempo de distração em cima da peça. Então não adianta nada você começar a parar. Inclusive, eu ensino para as minhas alunas layout. Você lembra? Isso, lembro. E eu falo justamente isso. Não adianta você começar a apagar. Planeja a sua peça. É tão simples planejar, né? E fica um negócio tão fluido depois que você planeja, sabe onde vai colocar cada imagem, já tá com ela formada num papel, porque na nossa cabeça às vezes parece que vai ficar lindo. E aí você começa a fazer assim, fala, meu Deus, essa borboleta do lado dessa flor aqui tá péssimo. Péssimo, não vai dar certo. A parte de layout, né, de planejamento, igual a Gabi falou, é essencial, inclusive, para você ter menos perda. Então você vai produzir mais perdendo menos. O que significa isso, Wendel? É o seguinte, é com layout que você aprova a peça com o seu cliente, né? Então dentro do processo, como é um trabalho manual, um trabalho, como é que fala? Artesanal. Um trabalho artesanal e quando é individual, quando é só para personalizado. Um trabalho artesanal e personalizado, você tem que aprovar essa peça antes e não sair fazendo a peça. Você tem que aprovar. Deu alarme aqui se eu estou produzindo ou se eu estou ocupando tempo. E aí, você está produzindo? Estou produzindo. Tá produzindo. Opa! É importante você obedecer esse processo para que você seja mais produtivo e tenha mais rentabilidade na sua peça. Então, a matemática das coisas é você saber dividir o seu tempo para a construção das suas peças, saber qual que é a sua capacidade produtiva, quantas peças eu consigo fazer, saber quanto você quer ganhar para você fazer lá a divisão. Não sabe do que eu estou falando? Vai lá nas primeiras aulas com o James Nadim que ele explica isso. Você divide o preço das peças, coloca quanto você quer ganhar e aí você chega no preço final de uma peça em porcelana para você vender. Né? A terceira parte de produtividade muito importante dentro do mundo do ateliê, dentro do dia a dia aqui de um ateliê, é o forno. O forno é importante.
independente de que momento você está dentro da sua carreira de artista. Se você é uma iniciante e ainda só utiliza forno convencional, o forno da sua casa, se você já é aspirante a profissional e está pegando as suas peças, já está pintando com copaíba e está pegando essas peças para queimar em um terceirizado. Eu falo copaíba porque o óleo mole não dá para transportar. Bem treinado, hein, gente? Tá? Já sabe até brincadeira de artesã aí, que a gente já sabe até tirar onda com o material. Exatamente. E quando, ou até quando você já tem o seu próprio forno, você não está terceirizando, e aí sim você pode usar o óleo mole e outras técnicas, e você vai queimar dentro da sua casa, a administração do forno é muito importante. Não só do seu forno de casa, mas o forno terceirizado também, e o seu que tem dentro do ateliê. Como é que você administra esse forno? Fala um pouquinho, Gabi, para elas. Aqui no ateliê funciona da seguinte forma, a gente sempre fecha um forno cheio por dia. Quando a gente tem os picos aí sazonais de Natal, Páscoa, a gente acaba fechando 2 fornos cheios por dia. Então, por exemplo, a gente já produz uma quantidade que vai naquela fornada. Não tem por que a gente ficar produzindo muito mais, porque vai ter que queimar no outro dia. A gente queima durante a noite. Então, de dia a gente produz, enche um forno, queima durante a noite. No outro dia abre o forno, envia as peças e tudo mais. E quando períodos sazonais de muito trabalho, aí vocês acionam o segundo forno, né? Eu poderia, no caso, e aí quando eu aciono o segundo forno, devido a uma questão de energia, o forno de baixo fica ligado durante o dia e o forno de cima ligado durante a noite, né? Porque eu tenho que controlar a energia, que no caso não é uma energia industrial. Entendi. Então eu tenho que controlar essa questão também. Aí a gente tem a equipe e enche 2 fornos para... E não adianta fazer mais ou menos do que isso, porque você vai ter que queimar para continuar o processo. Então é um forno por dia. Lembrando, pessoal, que esse quadro é ganhar com arte, né? Ganhar dinheiro com arte, né? Então a gente está falando aqui de uma operação que é rentável. Hoje, o ateliê, o Merak, né? Ateliê é o ateliê que mais vende peças de porcelana artesanais do Brasil. Então, por isso que aqui nós acionamos o segundo forno, nós temos aqui uma equipe. Mas levando aí para a sua realidade, você tem forno, tipos diferentes de marcas, etc., de fornos pequenininhos e tal, que você pode... A vovó Neide tem um forno pequenininho. Um titico desse tamanho, fofo. Mas o dela queima em 1 hora, por exemplo, já sobe. Olha só que interessante. E para encher, sei lá, 6 canecas, 8 canecas já... Mas de repente é a realidade, né? E ela consegue produzir 8 canecas. Na verdade, ela vai produzindo aos poucos, né, vovó Neide? Então, cada 2 dias, se ela produz na velocidade dela 8 canecas, aí ela... Olha, só para vocês terem uma ideia de produtividade, a vovó Neide produz quantas canecas? 8 a cada 2 dias? Não, ela conseguiria fazer mais. É que ela para fazer almoço, aí ela volta, você faz à tarde. Não, ela só faz de manhã porque a tarde é muito quente, então... Entendi. Olha, a vovó Neide tem o ritmo dela, né? Ela já tem um pouco mais de idade, ela tem o ritmo dela no forno pequenininho. Ela finaliza, em média, 4 canecas por dia, 8 a cada 2 dias, trabalhando nas horas vagas, no horário e no ritmo dela. Tudo vai depender da arte que ela está fazendo, né? Então, se ela está fazendo uma arte muito elaborada, ela demora mais, mas uma arte que a gente está habituado a vender aqui, ela consegue. E quando você fala dessa caneca que ela faz, é a caneca da Frida ou a caneca... A Frida não vai dar para finalizar. É porque você tem que ter várias queimas. Porque ela vai fazendo, mas ela consegue ir fazendo os processos. Então, primeiro ela caneta e faz o cabelinho. Inclusive, falando sobre produtividade, acho legal até contar aqui para elas, a minha avó tem um pouco mais de dificuldade de canetar hoje em dia. Porque ela já está com a mão um pouco mais... Eu falo que essa é a graça da arte dela, inclusive. E tanto é que tudo que ela faz, eu falo, foi a vovó Neide que fez. Entendi. Porque cada uma tem seu estilo, né? Sim. E o que eu fiz para adiantar o trabalho dela? Eu fiz um decalque do risco dela, então ela riscou num vegetal, desenho dela.
Olha só. Fiz um decalque e é uma forma que acelera o processo da fridinha dela. Tudo bem que depois por cima desse decalque ela passa o pincel até porque ela quer uma estética mais elaborada, mas mesmo assim já é algo que facilita muito, entendeu? Já dá velocidade ao processo. Porque se fosse para ela canetar tudo, ela ia demorar muito mais, porque é uma dificuldade atual que ela está sentindo hoje. E olha que interessante, isso tem tudo a ver com produtividade, né? Porque se ela continuasse pintando da forma anterior, ela demoraria mais para fazer. E com o método que você, olha que loucura, que você ensinou a sua avó, né? Depois dela ter te ensinado a pintar, aprimorou, né? Você trouxe velocidade ao processo. Sim. Isso é muito legal. Então, em relação ao forno, independente do estágio que você estiver, né? Preste atenção nisso, separar as peças, encher o forno, para você aproveitar ao máximo cada uma das queimas, para você economizar dinheiro e também aumentar a sua produtividade, tá? Compra das peças. Compra das peças, eu trabalhei muito tempo, Gabi, com o setor de automóveis. Quando não, porque eu sou publicitário ainda, né? Numa outra época que eu atendia o setor de automóveis. E a gente fazia feirões de automóvel, atendia os bancos e tal, e também as lojas de automóvel. E eu me lembro de uma frase muito interessante que se repetia entre os lojistas. Mais importante do que vender é comprar. Entendeu? Então, assim, quem compra bem tem sucesso na atividade, sim, no caso de venda de automóveis. E eu me arrisco a dizer que é a mesma coisa aqui na porcelana, né? Comprar as peças requer um cuidado especial, requer uma atenção especial. E eu gostaria, Gabi, que você falasse um pouco sobre como funciona isso, né? A verdade é o seguinte, se você quer realmente seguir a carreira de artista, você vai aos poucos precisar de um CNPJ. Sim. Porque você vai ter que declarar imposto, enviar nota fiscal e tudo mais. Então, assim, se você tem o desejo de seguir isso como profissão, você vai precisar, igual eu falo para elas, que elas têm que ser boas em tudo. Não adianta ser boa só na pintura. Tem que ser boa em saber administrar. Tudo bem que igual, não é a minha melhor parte, saber a parte que a contadora que trabalha para mim faz, mas eu entendo o que ela tá falando, sei o que tem que fazer e pode ser MEI dá também, tudo né? certo. Então, pode ser MEI. Tá. Ela pode fazer uma MEI e com esse CNPJ ela já compra de fábrica. Quando ela começa a comprar de fábrica, é muito mais fácil, porque o valor que você vai pagar na peça é bem menor do que comprar do lojista. Agora há pouco a gente estava gravando aqui, a Germer parou com o caminhão dela e descarregou peças. Puxa. Ou seja, uma fábrica grande do Brasil. Sem falar que quando você começa a comprar de uma fábrica, as fábricas de porcelana são... Elas se falam. Elas se falam. Então você fala assim, você liga pra outra fábrica e fala, não, mas eu já tô comprando da Germer, entendeu? Aí você liga pra Schmidt e fala, não, mas eu já compro da Schmidt, da Germer, e assim vai. E aí você vai entrando dentro das fábricas, fica conhecido e tudo mais, e vai comprando com preço muito melhor, né? Porque tem que ter uma programação de compra. Então eu sei que eu faço compra de 15 em 15 dias, por exemplo. Então, em 15 dias eu tenho que saber tudo que eu tenho que entregar, e é por isso que eu peço um prazo de 30 dias, inclusive, para minha cliente. Eu tenho que saber tudo que eu tenho que entregar, separo essas peças e faço o pedido. Então, a organização para fazer os pedidos é essencial. E também tem a qualidade das peças, né? Escolher bem o fornecedor, que vai te mandar uma peça boa, né? E você tem centros também que você pode comprar essas peças, né? No início é até muito legal ir nas lojas para conhecer todas as peças que tem. É uma fase importante de se passar para depois você falar, eu quero porcelana X, porque você já sabe o modelo na sua cabeça, né? Mas, por exemplo, em pedreira. É o lugar onde eu comprava, no início eu comprei tudo de pedreira. Então eu me programava, no caso, como a gente na época não tinha um caixa. Para quem não conhece Pedreira, e tem muita gente do Brasil inteiro aí nos assistindo, é uma cidade muito próxima a Campinas, aqui no estado de São Paulo, que tem uma tradição muito grande na venda de porcelanas. Muita porcelana, sim. Como é que é? Faiança? Faiança também, mas porcelana, pedreira... Então, no caso, você vai para a pedreira, já pega todos os pedidos que você tem na semana. Quando, lá um tempo atrás, né, vamos falar uns
um ano e meio atrás, o que a gente fazia? Pegava tudo que a gente tinha te pedido na semana para produzir, separava, então toda segunda-feira a gente vai à pedreira. Separava, ia com o dinheiro, comprava e... Puxa, legal. Então tinha um dia da semana que a gente já sabia que estaria em pedreira. E Conheço vários cafés lá, viu, gente? E certamente, eu não sei de onde você aí está nos assistindo, deve ter algum centro de venda de porcelana próximo a você. Ah, Wendel, Gabi, não tem nenhum centro de porcelana, nenhuma cidade que vende porcelana, não encontro porcelana e não sei o que. Essa pior autossabotagem. É verdade. Porque você compra o que você precisar do mundo das porcelanas, desde tinta, pincel, seja lá o que for, até a própria porcelana, pela internet. Sim. Entendeu? E chega com segurança para você, sem nenhum problema, em qualquer lugar do Brasil, se brincar. E eu vou do ser mundo. sincera, tem alguns produtos meus de linha que às vezes eu compro pela internet porque tem um preço muito bom. Olha só. Às vezes eu consigo o preço melhor na internet do que direto na fábrica. Do que direto na fábrica, porque eles devem comprar muita quantidade, tem um desconto, uma margem pequena aí. Entendi. O que foi que eu anotei aqui? Roteiro? Boa pergunta. Ai, meu Deus do céu. Bom, pode falar. Cara, vocês deixam de vender muito. Eu sei. Tem muita mensagem, sabe. tipo, de mais de 24 horas. Dinheiro querendo comprar? Não, 24 horas não, porque ontem eu finalizei. Ah, tem mais de 24 horas fazendo isso. Vamos lá. Então já aproveita aí, ó. Pra vender. Já aproveita aí. Uma outra dica importante no dia a dia aqui do ateliê, para que você aumente a sua produtividade, e repito, independente do seu tamanho, mesmo que você tenha um forno pequenininho ou que você esteja queimando no fogão da sua casa, é um processo de vendas, né? E o processo de vendas é assim, vamos deixar a internet de lado, porque a internet, gente, é só um canal, é um canal muito eficiente. Dos canais. Né? É um canal muito eficiente, talvez o mais eficiente deles. Mas o que não se perdeu com o passar do tempo é a necessidade de um relacionamento, necessidade de uma conversa, necessidade de bater um papo, necessidade de esclarecer dúvidas para poder fazer a venda. Então, dentro do ateliê, independente que se a Gabi atende aqui na frente da casa dela, do ateliê, ou ainda alguém que telefona, ou ainda alguém que indicou e mandou um e-mail, ou ainda alguém que sim entrou através do Instagram, que é a maior fonte de vendas aqui ou pelo do ateliê, site, pelo Google. Ou pelo site, ou pelo Google. Quando essa pessoa entra em contato, por telefone ou qualquer outra forma, ela manda uma mensagem. Anotem isso para que vocês aumentem a produtividade. Nunca responda sim ou não. Nunca responda o valor é tal. Nunca. Você... Isso é erro grave. Quando você responde de forma firme, seca, fria, exatamente o que a pessoa perguntou, você acabou de perder o cliente. Sim. Naquele momento. Inclusive, as meninas que me ajudam com o direct, eu treino elas para mandar emoji. Sabe aquelas estrelinhas? Eu falo Sim. que se existisse isso, a Segunda Guerra Mundial não tinha acontecido se todo mundo trocasse emoji. Porque a pessoa que está do outro lado, ela não sabe qual é o seu tom de voz que você está falando. Se você põe uma estrelinha e um coração, gente, às vezes parece patético, mas a pessoa vai entender que o seu intuito, que você está de bem carinhoso, com ela. Que você está de bem com ela. Então isso é super importante. Eu sempre falo, quando elas me perguntam, né, Gabi, como eu respondo? Eu falo, responde isso, e uma estrelinha. E um coração, e não sei o quê. Pra pessoa entender que a gente quer, né, estar conversando carinhosamente com ela. Porque o digitado não... E uma coisa importante, que dentro dessa relação, sempre termine a conversa, até quando você estiver pessoalmente, entendeu? Com uma pergunta. Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Se uma pessoa
aborda a Gabi pelo Instagram, ou pelo direct, se você não sabe o que é direct, é lá pela conversa direta lá, né? Uma setinha que tem em cima no Insta. Aquilo é um aviãozinho. É um avião, É um aviãozinho. Aí a pessoa manda mensagem para você. Vou usar aqui um caso real. No direct, por exemplo, que é lá a forma de mensagens diretas, exclusivas, né, fechadas, para a gente conversar com o cliente. Aí ele fala assim, eu gostei dessa peça. Quanto custa? Se você manda para ela R$70, acabou a relação. Entendeu? Acabou a relação. Mas como é que eu faço, Wendel? Como é que eu respondo isso, né? Responde assim, oi, tudo bem? Que legal que você gostou da nossa peça. Qual a quantidade? Uma, duas? Qual a quantidade você precisa? Qual que é a sua cidade ou o seu CEP para eu calcular o seu frete? Sabe uma coisa importante que eu percebo que artista, artesão ou aspirante faz? Por insegurança, fica querendo florear muito a peça. A pessoa gostou daquela peça que está ali, você não precisa contar para ela que você consegue personalizar, fazer a flor em roxo, vermelho, branco. Você sabe que você consegue tudo isso. Se a pessoa te solicitar, tudo bem. Agora, se a pessoa perguntar qual o valor, você já fala, o valor é esse, me passa seu CEP. Porque você já quer fechar aquela peça. Não fica floreando, porque a pessoa vai embora, ela vai esquecer, ela vai falar, nossa, mas... Trate com carinho, não seja muito seco e também não fica perguntando coisas desnecessárias. Você já foi num restaurante que tem um cardápio desse tamanho, você fica, eu não sei o que eu vou escolher daqui? Sei. E às vezes você vai num restaurante que tem 5 lanches. Nós fomos naquele hambúrguer em São Paulo. Você podia escolher seu lanche. A gente ficou uma meia hora assim, ó. Né? A gente não escolhia nunca. Eu estive nos Estados Unidos num restaurante que chama Five Guys. Você já foi? Five Guys? É um restaurante... Mas já ouvi falar, Rafa. Já ouvi falar? É um restaurante que só tem 5 pessoas trabalhando, por isso que é Five Guys. E dependente do tamanho do salão, eu já vi o Five Guys menor, assim, com mesas para 20, 30 pessoas, e também já vi para 100 pessoas. Por quê? O que interessa lá é o processo. Você só tem um sanduíche, que você não coloca nada mais, você só tira. Então ele é hambúrguer, queijo, picles e salada. E bacon. Se você quiser, você tira o picles, se você quiser, você tira o bacon. Exatamente. E é rápido. Você chega completo até o final. Sem não sei o quê. Sim, senhor. Montou sem não sei o quê. Então você não coloca nada, você só tira. E quando você chega no final, a batata só tem um tipo de batata frita e a lá vão ter. Você pode comer o quanto que você quiser. E você pega um copo, o refrigerante também. Refil. É livre. Então, assim, acabou todos os problemas. Deu agilidade. O legal é que o fundador do Five Guys, eu posso até pesquisar o nome e depois eu passo para vocês, mas eu não sei aqui de cabeça. Ele falou que todo ser humano tem o direito de comer um hambúrguer por $5, por $5. Entendeu? Todo mundo tem o direito, como ser humano, de comer um hambúrguer por $5. Então, desde que fundou, esse sanduíche custa $5, né? E é com certeza um negócio viável e lucrativo, porque deve ser muito antigo. É uma franquia de muito sucesso nos Estados Unidos. E percebam que é produtividade. Toda a operação do Five Guys é quase que industrial, porque cada um sabe o que tem que fazer, no volume que tem que fazer, de acordo da quantidade de pessoas que entram. Porque assim... Todo sanduíche, vai ter pão. 99% vai ter pão e carne. Você entendeu? Então, pão e carne está obedecendo ali uma quantidade de entrada. Você já sabe mais ou menos de 100 pessoas, normalmente 30 não gostam de picles. Coloquei bastante porque eu gosto de picles, né? E o picles, no caso, é super tranquilo, porque ele é em conserva. Então, você não precisa, você não tem preparo. Então, bacon, todo mundo gosta de bacon. Não sei, eu adoro. Eu não sei, que se a pessoa não gostar de bacon, ela tá indo pro caminho errado.
Pessoal, é o seguinte, o assunto de produtividade é um assunto bem longo, então a gente vai continuar esse assunto na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se você está no YouTube, se inscreve aqui no canal para saber semana que vem o fechamento de tudo. Se você está no Facebook, marca a sua amiga, marca aqui embaixo sua amiga que precisa ser mais produtiva. E se estiver no Instagram, deixa o seu like. Um beijo, até, tchau!